Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Estenda suas mãos para as crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Tu és digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor de nossa parte, Senhor. Quem seria de nós sem Ti, Senhor? Ó Pai, eu peço uma bênção especial para todas essas crianças, Senhor, que está indo para a salinha agora, tendo um aprendizado da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que os ministradores possam ministrar verdadeiramente a palavra Tua, Senhor, para crescimento da vida deles, Senhor. Que em breve, Senhor, em um futuro não muito distante, Senhor, vamos ver aqui, ó Pai, missionários e pastores, obreiros da Tua obra, Senhor, fazendo com amor e com fervor, Senhor. Ó Pai, fala nossos corações, Senhor. Fala nos corações dessas crianças, Senhor, para que eles vivam verdadeiramente a Tua palavra. Ó Pai, nós Te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Você está feliz? Eu estou muito feliz. Porque é um privilégio, queridos, estarmos na casa do nosso Senhor, amém? Realmente o reino de Deus ele é tomado por esforço, mas como vale a pena nós nos esforçarmos e rompermos com dificuldades, com as demandas e entregarmos o nosso melhor a Deus, amém? Queridos, nós temos falado durante algumas semanas sobre oração, não é verdade? E eu não sei o que essa palavra tem mexido com você, o que é que tem sido realizado dentro de você. E nós vamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Eu quero que você feche os seus olhos, que você como intercessor comece a orar no seu lugar. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua casa. Senhor, nós queremos declarar, Pai, no nome de Jesus, que só o Teu Santo Espírito tem liberdade sobre este lugar, sobre cada mente, sobre cada coração. Nós rejeitamos, Pai, toda a incredulidade, todo o espírito de crítica, toda a religiosidade em nosso meio. E declaramos, Espírito Santo, vem tocando, mexendo nos corações, abrindo as mentes, Pai, para recebermos, Pai, o lavar da Tua palavra. Nós declaramos um arco de fogo ao redor deste lugar. Anjos ministradores, Pai, sobre este lugar, e que o Teu rio, ele possa fluir, ele possa tocar. Usa a minha vida, usa a minha boca, Senhor, faz a maneira que lhe apraz, o nome de Jesus, amém? Aumenta a adoração um pouco, por gentileza. Queridos, como eu tenho sido tocada pelo Senhor nesses dias, como a palavra que tem sido semeada neste lugar tem afetado a minha vida. Muitas vezes nós dizemos assim, era para fulano estar aqui. Não, é para você essa palavra. E você tem que deixar de olhar para quem está da tua direita e à tua esquerda, mas olhar para dentro de você. E deixar que essa palavra, ela possa te modificar. Que você de fato e eu sejamos terras férteis no nome de Jesus, amém? E eu tenho buscado nesses dias, de forma mais intensa e profunda, viver uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. E como isso tem revelado frutos. E muitas vezes nós não temos priorizado o que é tão importante, esse relacionamento, que nesses dias é combustível para que eu e você venhamos continuar nos movendo. Querido, se você for andar na reserva, eu tenho que lhe informar. É muito perigoso, porque em algum momento você vai parar. Você tem que chegar aqui já cheio do Espírito Santo, amém? Só um homem ou uma mulher de Deus que ora consegue chegar a este lugar incendiado. E o Senhor começou a falar comigo. Eu disse, Senhor, tantos têm sido ministrados nesses dias, mas nós não temos visto o resultado. Porque quem convence não é o homem, queridas. Quem convence é o Espírito de Deus. A partir do momento que eu abro o meu coração e me deixo ser tocado pela palavra dele, que é a verdade. Muitas vezes eu e você temos deixado a palavra cair entre os espinhos. A nossa terra não tem sido uma terra fértil. Superficialidade. E o tema da nossa mensagem nessa noite é os frutos gerados através da oração. Nós conhecemos as árvores ou a árvore pelo quê? Pelos frutos.
E você vai começar a olhar para dentro de você a partir desse dia e dizer: Senhor, será que de fato eu tenho vivido uma vida de relacionamento e intimidade contigo? Porque aquilo que nós nos relacionamos de forma intensa, profunda, é impossível não nos tornarmos parecidos. E se eu e você, nesses dias, nos relacionarmos com Deus de forma superficial, e eu quero dizer a você que se você deixar para buscar a Deus só no culto de domingo, ou no culto de quarta-feira, ou no culto de mulheres ou homens, ou no encontro de célula, você vai estar se movendo de forma superficial. Esse é o tempo que nós precisamos ser levados ao lugar secreto, para que os frutos sejam revelados em nossas vidas. E eu quero dizer que não é no ajuntamento simplesmente. Não se fala de, não estou querendo me retratar dons, porque o dom é para a edificação da igreja, mas eu quero falar de fruto, de resultados de uma vida de oração. Amém, igreja? E vamos olhar para dentro de nós, se de fato temos acessado a presença e entrado só no átrio, como foi ministrado, no Santo dos Santos, ou temos chegado no Santo ou no Santo dos Santos, ao lugar da presença da Kevod. Queridos, quando a presença de Deus vem, não tem como eu e você permanecermos do mesmo jeito. Será que de fato temos vivido uma vida de intimidade com Deus? E nós vamos mergulhar nessa palavra, amém? Glória a Deus por isso. Então comece a gerar expectativa e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Retira de mim aquilo que não te agrada. Me ajuda a chegar mais perto de você. Eu não quero aqui simplesmente ocupar um lugar, mas eu quero ser transformado pela tua presença. Amém? Vamos lá para Mateus capítulo 7, do 17 ao 20. Perdão, capítulo 7, versículo 17 ao 20. Aqui nós vamos ver que a palavra nos compara com uma árvore. E uma árvore, para produzir bons frutos, ela precisa ser regada e estar bem firmada. Nesses dias, a gente está morando próximo da praia e minhas plantas estão muito feias. Seca, a Erone viu, né? E Nádia estava essa semana, disse: Nádia, compra areia, né, com adubo, vamos aí dar uma reforçada, colocar água para ver se elas começam a florescer. Nós temos uma dificuldade devido à proximidade da praia, a questão da salinização. Mas, queridos, tudo que nós vivenciamos, se estivermos sensíveis, o Espírito Santo ele falará ao nosso coração. Como é que está a sua vida? Será que você tem florescido? Será que você tem frutificado? Ou você muitas vezes está seco? Porque não tem lançado as suas raízes junto ao ribeiro das águas, não tem estado realmente no lugar de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons. Vamos interagir aqui na palavra? Amém? Quando eu perguntar assim, você me ajuda, repete. Bons. E toda árvore má produz frutos maus. Até o 20, por favor. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu queria que você colocasse, filho, por favor, na NVI. Então, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Será que eu e você temos realmente vivido uma vida de oração? Nós vamos percorrer nessa palavra e iremos avaliar os frutos que eu e você temos revelado. João 15, do 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. E aí, queridos? É pesada essa palavra. E eu quero dizer que fruto não está relacionado simplesmente a ganharmos vida, amém?
Mas fruto está relacionado àquilo que o nosso caráter tem evidenciado. Será que nós temos o caráter de Cristo? Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. E eu quero dizer que se eu e você temos uma vida de relacionamento com ele, queridos, os frutos serão evidenciados e vidas serão tocadas, porque não se trata simplesmente de uma palavra lançada ao vento, mas de uma vida que vive Jesus. Tudo que eu e você vivemos em Deus, nós transferimos, porque se trata de autoridade, legalidade no mundo espiritual. Muitas vezes eu e você estamos preocupados com os dons, com a performance, e as coisas às vezes não vão fluir, porque não tem fruto, não tem vida de Deus. E se eu e você não dermos frutos, seremos cortados. E poda todo aquele que der fruto, ei, queridos? Eu e você somos árvores, vamos fazer essa analogia, amém? Precisamos estar realmente junto ao ribeiro das águas, sendo regado pela presença do Espírito Santo. E eu e você muitas vezes estamos dando fruto. Estamos pagando o preço, renunciando o próprio eu, renunciando a própria carne. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O reino está relacionado à renúncia, a um preço a ser pago, amém? Não é oba-oba, não é movimentação de qualquer jeito, não. É sobre a autoridade, é sobre vida de Deus. E muitas vezes nós estamos ali, olha, em obediência, junto ao ribeiro das águas. E o Senhor vai nos podar, vai nos moldar, para que eu e você venhamos dar mais frutos. Será que você está disponível para isso? E porque muitas vezes você questiona o agir de Deus. Quanto mais pressão, mais unção, amém, igreja? Quanto mais pressão é o Senhor nos moldando para que uma unção seja extraída sobre as nossas vidas, para que uma autoridade seja revelada. Então não questione, se submeta a este lugar, seja sensível à voz do Espírito Santo. Nesses dias eu entendi, Senhor, eu sei que o Senhor está me moldando. Eu sei que essa pressão é para algo maior sobre a minha vida. Então eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim, Rinene. Eu me lanço aos teus pés. Até quando eu e você nos relacionaremos com Deus como filhos interesseiros? Falamos que somos noivas, mas muitas vezes temos nos comportado, perdoe a palavra pesada, como prostitutas, interesseiras, se relacionando com Deus só por aquilo que Ele pode dar, o bolso do Senhor, as mãos do Senhor. Ei, é tempo de eu e você nos rendermos aos seus pés, nos entregarmos por inteiro, como fomos ministrados poderosamente na célula. Se trata de uma graça, de um favor imerecido. E qual tem sido a resposta que eu e você temos dado àquilo que Ele fez na cruz do Calvário, através do seu Filho Jesus? É frutos que precisamos evidenciar nesses dias. É uma vida respaldada na palavra. É muito fácil pegar esse microfone, queridos, e ministrar. É muito fácil e muito perigoso nos tornarmos religiosos e performáticos, nos acostumarmos com a rotina da igreja. Mas se eu e você não descermos à casa do oleiro, se eu e você não pararmos para fazer a manutenção, para nos relacionarmos, entraremos nesse lugar de independência, de autoconfiança. E por isso que muitos ouvirão, apartai-vos de mim. Porque muitas vezes não estamos parando para ouvir a voz, a direção. E achamos que estamos fazendo. E achamos que estamos acontecendo. E Deus muitas vezes vai usar, porque tem um propósito. Mas chega um momento que você não vai dar conta. Porque unção tem preço. Unção não é um copo que você coloca de água ali e pega na geladeira. Se trata de uma vida de oração, de uma vida de obediência, de uma vida de renúncia. Se trata de sacrifício, um preço a ser pago. Mas eu estou sobre a graça, é favor imerecido. Mas eu e você somos as mãos, os pés e a boca de Jesus sobre esta terra. Existe um preço a ser pago, sim. Existe um martírio, sim. Existe uma renúncia, uma cruz a ser carregada. Mas também existe o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso, amém. Que nos ajuda, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Coloca o 3, por favor. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você pode dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim. Permanecer está relacionado a conservar-se, a ficar, a continuar. Você não vai permanecer nele, querida, vindo só os domingos. Será muito pouco. Você consegue se alimentar uma vez na semana só? Se você tem conseguido se manter dessa forma, provavelmente você estará desnutrido. Permaneçam em mim, igreja. Se relacione comigo. Busque intimidade comigo. Pague um preço que for necessário, porque muitas vezes a carne não quer orar. A carne não quer renunciar. Mas eu preciso querer permanecer nele. Eu preciso, como uma árvore, desejar ser regada por ele. E, se necessário, ser podada. Amém? Não tem como nesses dias nós permanecermos nele sem termos uma vida de relacionamento genuíno e eficaz. Eu sou casada há alguns anos, querido. E se eu e meu marido não desfrutarmos de uma vida de comunhão, de diálogo, de intimidade, fatalmente o nosso casamento vai padecer, vai morrer. E assim é a nossa vida com o Senhor. Se não desfrutarmos de uma vida de oração, se não buscarmos ser regados pela presença dEle todos os dias, nos tornaremos infrutíferos. Estaremos mecânicos, muitas vezes nos movimentando no automático, e é uma linha muito tênue, muito perigoso. Mas esse é o tempo que o Senhor quer que os frutos sejam evidenciados em nossas vidas, para que eu e você não sejamos cortados, amém? Mas que o nome dele seja glorificado, porque quando damos fruto, o nome dele é glorificado, queridos, e muitos frutos. Não é uma vida de qualquer jeito, mas são muitos frutos que eu e você precisamos revelar nesses dias. A oração é um instrumento de comunhão com o Senhor, uma forma estreita e íntima de falar com Deus. Imagine você morar dentro de uma casa e você falar de vez em quando ou de forma superficial: tô indo, tô chegando. Você não para dar um beijo, você não para dar um abraço, você não para ter um tempo de qualidade com quem você ama. Os problemas vão surgir, porque na mornidão, queridos, os relacionamentos morrem. Ontem eu estava estudando e vendo a questão do beijo. Aí os casais, amém, queridos? Glória a Deus, meu marido. Coloque em prática o beijo de 20 segundos. Antes de dormir. Conta se necessário for. Antes de sair, ao chegar. O quanto essa atitude fará diferença no seu casamento. Intimidade. Abrace quem você ama. Falamos que amamos ao Senhor, declaramos: tu tens liberdade aqui, a casa é tua. Mas quem governa sou eu, Senhor. É do meu jeito, Senhor. Eu não tenho tempo, Senhor, pague o seu preço, querido. Se necessário for, abdique um pouco do seu sono. Porque assim você vai se tornar infrutífero. E não tem... Eu tenho dito: Senhor, para mim não tem relevância eu ser uma coisa na igreja e na minha casa eu ser reprovada. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero. Não se trata de perfeição, amém, queridos? Mas de um aperfeiçoamento, porque a oração é lugar de transformação. Glória a Deus, aleluia.
Mas muitas vezes estamos acomodados porque nos achamos espirituais e superiores e deixamos de olhar para nós mesmos. Estamos apontando o erro do outro. Ah, porque o outro, fulano muda o outro. Ei, muda você para descer na presença e ser transformado e ser moldado. Ah, Senhor, muda meu filho, muda meu marido. Não. É a partir de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Comece você a viver frutos de uma vida de oração genuína. Se você não vai ver que as coisas vão começar a mudar. A atmosfera da tua casa, aonde você passar, aquilo que você entrega a Ele no secreto, será revelado. Não simplesmente quando você abrir a boca, mas se trata de autoridade. Demônios vão fugir, amém, queridos? Mas muitas vezes, Senhora, abençoa, Senhora, faz, Senhor. Não sai do átrio, só pede. E muitas vezes pede mal, como diz em Tiago. E você não diz, Senhor, me quebranta, Senhor, me transforma, Senhor, gera em mim maturidade, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria. Me transforma, Senhor. Eu quero o teu caráter inserido em minha vida. Eu quero agir e andar como o Senhor andou. Eu sou tua filha e eu preciso respaldar a tua vida. Eu preciso respaldar aquilo que eu falo com o meu andar, com o meu viver. E muitas vezes eu e você temos envergonhado o evangelho, temos envergonhado a palavra de Deus, porque os nossos vizinhos não conseguem ler a Bíblia em nós e através de nós. Porque os nossos filhos não conseguem enxergar Jesus. Através dos frutos que eu e você revelamos, ações, reações. Tudo que nós temos sido ministrados sobre a presença que evode. Ei, querido, quando a presença dele vem, não tem como eu e você permanecermos do mesmo jeito, amém? Desperta, igreja. Sai da margem do rio como fomos ministrados. Entra no lugar da paternidade. Porque na paternidade existe provisão, proteção, direção e correção. Eu olho para a oração como um espelho que reflete. E você consegue enxergar e olhar para você mesmo. Mas às vezes eu não consigo. Porque eu não estou deixando que a presença invada esse lugar secreto. Porque eu só consigo pedir. Eu só quero a bênção. É tempo de frutificarmos, amém, igreja? É tempo de revelarmos um caráter aprovado por Deus. A árvore que não é regada vai secar e morrer. Todos os dias precisamos regar para que de fato tenhamos uma vida frutífera. Porque nós somos um jardim, Isaías 58, capítulo 58, versículo 11. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Coloca outra versão que fala que está se referindo sobre um jardim. Eu e você somos um jardim, amém? O Senhor, quando colocou Adão no jardim do Éden, foi para Adão se relacionar com ele. Infelizmente o homem pecou. Mas Deus falava todos os dias com Adão. Diga assim, relacionamento. Mas infelizmente o homem pecou, comeu do fruto proibido. Mas o Senhor não desistiu de nós, amém? Fomos reconciliados através da cruz. E eu e você hoje somos um jardim. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como você pode dizer assim, jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. Ei, o desejo do Senhor é que eu e você venhamos ser regados pela presença dEle. O desejo dele é fartar as nossas almas
mesmo em dias difíceis, fortificar os nossos ossos, como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E o Senhor diz para mim e para você: eu jamais te abandonarei. Eu estarei com você todos os dias. Mas será que você tem parado para me ouvir? Você tem parado para ser tocado por mim? Muitos nesses dias estão adoecidos de alma. Muitos desses dias têm sido tomados por uma tristeza. Isso não é normal, igreja. Existe sim uma opressão, mas existe uma presença que desfaz toda ação contrária e que nos fortalece e nos faz florescer e frutificar, mesmo em dias difíceis. Amém, glória a Deus. E o que torna a nossa vida infrutífera? Enquanto eu escrevia, o Senhor falava: a religiosidade, filha, tem tornado nesses dias muitos infrutíferos. Uma vida de oração superficial. Deus faz, Deus toca, Deus. Queridos, a oração, ela ativa o mundo espiritual, amém? A oração, ela liberta, a oração, ela cura, mas a oração primeiramente precisa afetar a minha vida, transformar a minha vida. Não simplesmente eu e você devemos buscar a presença para pedir. Porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é o reino, queridos? Não é simplesmente estarmos fazendo a obra. O reino também é fazermos a obra, mas o reino se trata do governo. Estarmos debaixo do governo, da vontade do Senhor. E quando eu e você temos uma vida de relacionamento, eu digo: olha, a prioridade é o Senhor. E eu me coloco nesse lugar e digo: Pai, faz em mim. Senhor, me transforma. Pai, como o Senhor quer. As demais coisas começam a acontecer. Porque eu me coloco no centro da vontade dEle, glória a Deus. E as coisas passam a fluir, queridos. Eu tenho falado para o meu marido: eu não oro mais por coisas. E não acho que eu estou sendo arrogante, não. Eu tenho orado e dizer: Pai, eu quero a Tua presença. Pai, eu quero a Tua presença. Me enche do Teu poder, Senhor, me transforma. Me dá sabedoria, me ajuda a ser a mulher que o Senhor deseja. Me ajuda a ser a pastora que o Senhor deseja. Me ajuda a ser a mãe que eu preciso ser. Me ajuda a agradar o Teu coração. Porque, queridos, eu não estarei fazendo nada com o microfone na mão, sendo reprovada na minha intimidade, sendo reprovada através dos frutos revelados, através das minhas ações e reações. Falta de vida de oração, falta de relacionamento, falta de manutenção, combustível. Fomos ministrados que a oração é como óleo que faz a engrenagem funcionar. E muitas vezes eu e você estamos estralando. Já viu aquela porta quando não tem óleo? Zoadentos. Agoniados. Está faltando, querido, óleo da presença. Está faltando a árvore ser regada. Está faltando alinhamento. Amém, igreja? É confronto, mas é para nosso crescimento. Uma vida de oração superficial é no átrio. Ah, Senhor, me dá. Ah, Senhor, temos que pedir. Ele é o nosso Pai. Mas olha aí, Berenguer está com o Caleb no colo. Imagine se Caleb buscar o colo do pai só para pedir. Pai, me dá. Pai, eu quero aquele carro. Está chegando o dia das crianças, oh glória a Deus, aleluia. Mas veja, quando o filho prioriza o relacionamento com o pai, porque o ama, ele não precisa pedir. Não precisa pedir. Eu não, sou pai, eu sou mãe, mas eu sei o que meu filho precisa, eu sei o que meu filho deseja. E quando nós buscamos a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, queridos, eu não preciso nem mais pedir. Tem coisas que eu precisarei interceder, como fomos ministrados, sobre orar pelos outros, suplicarmos pelos outros. Até quando eu e você seremos egoístas? Como você tem acessado esse lugar?
como você tem entrado aos Santos dos Santos. É impossível, querido, você começar nesse lugar chamado relacionamento, intimidade, e você não se constranger com a santidade de Deus e não conseguir olhar para dentro de você e dizer: Senhor, estava aqui durante a adoração, uma palavra, às vezes uma crítica feita, o Senhor disse: se arrependa, você falou demais. Coisas pequenas, quando estamos sensíveis à voz dele, ele fala, mas seja rápido em obedecer. Não se acostume com o pecado e não deixe que o pecado gere iniquidade e cauterize a sua mente e o seu coração. Amém? Para que eu e você não nos tornemos infrutíferos e sejamos cortados ou lançados no fogo, mas que a nossa vida alegre o coração de Deus. Então não ore só para que Deus satisfaça os seus desejos e seus interesses. Saia do átrio, querido. Acesse o santo lugar. Acesse o santo dos santos. Diga: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero ser parecida contigo. O que torna as nossas vidas infrutíferas, uma vida de religiosidade, como eu falei no início. Eu participo de tudo, eu estou envolvida em tudo. Pastora, você vem pregar, você já orou pelos convites que Deus colocou em suas mãos? Esteja atento à agenda dos céus, não à sua agenda. Porque às vezes não é tempo. Amém? Mas eu estou fazendo a obra. Mas sem ter intimidade com o dono da obra, sem ter relacionamento, sem ter uma vida frutífera, querido. Sendo reprovado, seco, sem fruto, sem vida de Deus, mecânico. Mas todo sábado eu estou pregando. Todo sábado eu estou fazendo a obra. E muitas coisas estamos fazendo, eu não quero me incluir nisso, mas muitas coisas fazemos sem perguntar a Deus. Mas eu tenho vida com Deus. Não para 10 minutos do dia para orar. E eu quero dizer a você, querido, que você não conseguirá acessar o Santo dos Santos naquela oração superficial. Precisará de um tempo de qualidade. Como diz em Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Olha aí, queridos. Eu e você não precisamos estar pedindo bênção. Ei, fecha a porta do teu quarto e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa para aquele que obedece a palavra, para aquele que vive uma vida de oração eficaz. A bênção vai te acompanhar. A bênção vai bater na tua porta. Porque você está disponível para a vontade dele. Porque você está sensível. Porque você está agradando. Como um pai não recompensará um filho que obedece. Pastora, mas você não sabe a tribulação que eu estou passando? Ei, querido, tem alegria quando passar por tribulação, porque existe um fruto gerado através da tribulação. A tribulação vai gerar o quê? Paciência, perseverança, experiência, unção, autoridade. E Deus não está permitindo muitas vezes o processo, não é para te matar, mas é para te promover, amém? Então não questione, mas existe a bênção dele. Você vê o que José passou, foi preso, foi caluniado, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Ei, existe a presença dele, amém? Quando você se relaciona, quando você diz: olha, pai, está doendo. A gente vai ver mais na frente o fruto gerado através da oração. Então quem ora, queridos, tem paz mesmo em meio à tribulação. Porque a oração não nos isenta de problemas, amém? Mas a oração nos reveste de poder. A oração nos coloca de pé para termos paz e descanso, mesmo em meio às dificuldades. Porque olha, Senhor, está doendo, mas eu olho para ele e digo: mas tu és o meu pai, tu estás comigo. Quando eu passar pelas águas eu não me afogarei, quando eu passar pelo fogo eu não me queimarei. Porque o teu caráter, Senhor, é imutável. Tu és fiel, Pai. Tu não perdes batalha. Tu estás cuidando de mim.
Você não retrocede quando você tem uma vida de oração. Ainda que você chore, mas você se alegra na presença dele, amém? Você não anda de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, porque você é filho e filha do Altíssimo, aleluia! Queridos, se necessário for, ergue os seus ombros, levante a sua cabeça, abra o seu sorriso, porque a tua alegria não é circunstancial, é sobrenatural. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, um dos frutos de uma vida de oração é a alegria, e a alegria não está se tratando a felicidade, que é passageira, porque muitas vezes desejamos tantas coisas. É um filho, é um carro, até acessamos, mas essa felicidade passa. Porque o tamanho do vazio que existe em nós só é preenchido pela presença dele. Só na presença dele existe plenitude, vida abundante. Eu já vivi, queridos, anos da minha vida no mundo. Nada se compara. Eu conversava com a Socorro esses dias. Eu dizia: Socorro, qual é a sensação de viver à vontade e o propósito de Deus? Ela disse: é o ápice, pastora. Não se compara com uma viagem, querida, ao estrangeiro. Não se compara com a conta bancária preenchida. Nada se compara com a presença do Senhor. Porque é na presença dEle que existe vida e alegria. Não importa o problema que você possa passar. Por isso eu e você precisamos assumir nesses dias uma postura. Ah, pastora, mas às vezes eu me entristeço. Sim, eu também. Porque a fé não mascara as emoções. Mas eu não posso me entregar ao sentimento da tristeza. Porque a alegria do Senhor é a minha força e é fruto do Espírito. Está relacionado ao caráter dEle. E eu sou imagem e semelhança dEle, amém? Eu preciso erguer minha cabeça. Então, uma vida de religiosidade. Ah, eu faço. Ativismo religioso, você já ouviu falar sobre isso? Eu aconteço. E a tua vida de oração, irmão e irmã, como é que está? Porque muitas vezes é a graça do Senhor fazendo através de você, e sempre será a graça. Mas você está se movimentando na reserva e é perigoso. Às vezes é um cansaço tão grande. E quando temos uma vida de oração, recebemos o fardo dele, que é leve. O jugo que é suave. Ainda que exista um preço, ainda que a carne precise renunciar, mas existe uma graça, unção, capacitação do Espírito Santo, amém? É o sobrenatural de Deus, onde às vezes nós dizemos: Pai, eu não dou conta. Ele diz: mas existe uma graça, existe uma unção, e você precisa pagar o preço para poder desfrutar dessa unção, para não se mover mais no mecânico. Porque às vezes, queridos, existem coisas que se eu não viver e eu ousar pegar esse microfone, não vai transferir. Não vai subir ao Senhor como aroma agradável. Vai funcionar para os homens. Mas provavelmente não funcionará para o Senhor. Então não seja mais ativista, amém? Não seja mais religioso. Venha assim a sua congregação, porque é mandamento de Deus. Seja constante. E eu quero dizer que uma vida de oração te faz ser constante, te faz se envolver com as demandas da igreja, te faz pagar um preço. Ah, mas eu acho que eu já pago o preço demais. Vá se converter e vá orar, meu irmão. Porque muitos disseram: não, pastora, não faça o home na sua casa, porque a demanda é grande. Alguns têm acesso à minha intimidade. É menino pequeno. Meu marido se aposentou da polícia militar, mas as demandas aumentaram. Mas temos dito: Senhor, eis-nos aqui. E a minha casa será Betel, casa de oração. E com muito amor e com muita alegria. Porque uma vida que busca a presença entende que tem um preço a ser pago. Não vive de oba-oba. Ah, estou muito cansada. Oh, querida, se cada um for contar aqui a sua história, então não seja religioso, amém? Não seja ativista, não seja Marta simplesmente. Ei, o equilíbrio é necessário. Seja Maria e Marta, e esteja rendida aos pés do Senhor. Se levante revestido de poder para fazer a vontade dEle, em nome de Jesus. Mas muitos nesses dias é Marta, a fazer,
pregar, acontecer, sem unção, sem autoridade, sem vida de Deus. Mas quando eu e você somos Maria, Deus nos enche. Diz, vai Marta, vai fazer o que precisa. Tem uma demanda, tem uma agenda para você cumprir. E não é na força do teu braço. Amém? Esse é o tempo do equilíbrio, queridos. De fazermos e estarmos na presença. Porque não adianta trabalharmos para o Senhor sem ter tempo com Ele. Sem sabermos a vontade dEle. Então, como eu falei, a oração não pode estar baseada em interesses. Devemos buscá-lo por aquilo que Ele é. E Ele é bom, queridos. Você pode dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Pai. Oh, Senhor, obrigada pela Tua fidelidade em minha vida. O Teu caráter é imutável. Aleluia. Então, feche a porta do seu quarto, querido. Existe uma recompensa, assim, quando você busca o Senhor como filho que deseja a presença do Pai. Tem uma recompensa. Para o filho que obedece. Para o filho que paga o preço. Porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Amém? Será que você tem desfrutado de uma vida de oração? Se você tem desfrutado, querido, glória a Deus, porque vão existir frutos. Ou você tem achado que tem vivido uma vida de oração, mas você tem permanecido do mesmo jeito, desde que você se converteu. As mesmas ações, os mesmos erros, as mesmas ações. Ei, querido, tem algo errado nessa tua vida de oração. Porque, queridos, quando eu e você adentramos ao Santo dos Santos e a presença do Senhor, ela é derramada, não tem como eu e você permanecermos do mesmo jeito. A Bíblia diz, vinde como estás, mas não é para permanecer do jeito que está. Ei, é um aperfeiçoamento diário, porque a obra que Ele começou, Ele quer aperfeiçoar nas nossas vidas. Mas eu e você precisamos abrir o nosso coração. Ei, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Quantas vezes o Senhor tem batido a porta? Vem para a minha presença. Ei, existe conserto. Ei, tu precisa entrar nesse lugar de arrependimento, metanoia, mudança de atitude, mudança de rota. Não faz desse jeito, não permanece assim. Mas eu entro, eu oro. Superficialidade, mecânico, e não ouve, não é moldado pelo Espírito Santo de Deus. E não é tempo mais para isso, amém, igreja? Então, se você tem permanecido do mesmo jeito, tem algo muito errado. Jeremias 18, do 2 ao 6, nós já conhecemos essa passagem, que diz, olha, desce a casa do oleiro, se rende, tu és um vaso, eu e você somos vaso de barro. Deixa o Senhor quebrar, deixa o Senhor moldar, deixa o Senhor fechar as rachaduras, tirar as pedras. Porque precisamos sermos vaso de honra. Precisamos revelar frutos nesses dias, amém, igreja? Jeremias 18, do 2 ao 6. Levante-se e desça a casa do oleiro. Se derrame. Não entre com achismo, cheio de orgulho. Queridos, é impressionante como pessoas às vezes só olham para o erro do outro. Meu marido, meu filho, meu vizinho, meu cachorro, Senhor. Mas porque não tem descido para ouvir a voz, para ser tocado e moldado. Coloca o louvor, Daniel, por favor. Levante-se e desça a casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. O 3. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Ei, uma vida de oração eficaz
revelará frutos, mudança. Como eu falei, primeiro em mim, depois através de mim. O que será que precisamos nesses dias consertar em nossas vidas? Através, muitas vezes, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, no nosso ambiente de trabalho. Porque, queridos, revelarmos fruto aqui no altar é muito fácil. Mas se eu for reprovada na minha intimidade, provavelmente eu serei reprovada em qualquer outro lugar. Porque o lugar que nós somos mais tratadas é na nossa intimidade. Se desfrutarmos de uma vida superficial ou entrarmos num movimento mecânico, provavelmente estaremos secos e frutos não serão revelados. Muitas vezes uma performance ou um dom para um propósito. Mas é tempo do Senhor fazer a sua igreja florescer. É tempo de alinhamento. Amém, igreja? Quando eu desfruto de um relacionamento verdadeiro, acesso os santos dos santos e me torno parecido com Ele. Eu vi um dia um testemunho de um pastor. E ele dizia, olha, o filho dizia ao pai, eu acho que você é a cara de Jesus. Que homem perfeito, queridos. Que lugar ele conseguiu chegar. Eu tenho pedido perdão porque muitas vezes a criança, ela tira, né, a gente do eixo. Eu digo, Senhor, às vezes deu um gritinho, eu já tenho o tom de voz alto. E o Senhor diz, olha, lá na igreja tu não fala assim com as tuas ovelhas, com as crianças da igreja. Melhora. Porque é muito fácil nós darmos o nosso melhor. Às vezes, para quem não paga o preço diariamente por nós, é tempo de sermos aprovados. Amém, glória a Deus. Efésios 4. Pode botar a NVI, por favor. A gente vai ver do 21 ao 32. O caráter de Deus é transferido. Uma vida de oração genuína, eficaz, lhe tornará parecido com Jesus, querido. Precisamos chegar nesse lugar. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. O 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser, vamos ler junto, semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Se vistam do novo homem. Uma vida de oração eficaz lhe fará cada dia mais ser santo. Coisas pequenas, como eu falei, eu estava no louvor, o Senhor disse, olha, se arrepende, porque não foi nada demais, mas você falou demais. E pecamos quando falamos muito, queridos, porque o negócio terrível, a gente domesticar, dominar essa língua, ela precisa se converter todos os dias. Precisamos ser imagem e semelhança dele, nos revestirmos do novo homem. Queridos, se você acessa esse lugar chamado Santo dos Santos e você não se constrange com coisas mínimas, tem algo errado. É como eu falei, às vezes é uma veste, coisas pequenas. Esses dias tive um desafio, nós alugamos, eu digo a Socorro teve um problema no vestido dela e eu no meio. A gente alugou um vestido para o casamento e ali não deu certo, a pessoa consertou meu vestido errado, ficou feio, meu marido reprovou e eu tinha um vestido que tinha um detalhe. E eu disse, Senhor, eu não quero atrair a atenção para o meu corpo, mas não tinha outra maneira. E eu disse, marido, isso é minha prova. Eu fiquei assim, andando assim com o vestido, porque não tinha outra forma. Mas são coisas pequenas que a gente tem que perguntar, Senhor, está te agradando? Senhor, está revelando a tua imagem? Será que você tem acessado esse lugar?
ponto de se revestir do novo homem. Porque, queridos, a carne, o velho homem, ele grita todos os dias. Mas se não tivermos uma vida efetiva de oração, se formos automáticos, Pai, faz. Senhor, bom dia. Acordei, Espírito Santo, ordena teus anjos, Pai. Não vai existir transformação, porque a oração é lugar de transformação, amém? É lugar de santidade. Sermos santos como Ele é santo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Vai para o 25, a gente vai até o 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Ei, querido, se você tem uma vida de oração eficaz, se você acessa o Santo dos Santos, você não consegue mais mentir. Ah, mas eu omiti. Não, coisas pequenas, porque às vezes você não quer ficar mal com o teu irmão e você está abrindo legalidade do mundo espiritual, porque Satanás é o pai da mentira. Vigia. O 26. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ei, não peca, não escandaliza o nome do Senhor. Porque muitas vezes oramos pela conversão dos nossos filhos, mas muitas vezes eu e você rasgamos a Bíblia porque não conseguimos dominar as nossas emoções, revelar o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. Somos iracundos. Ah, mas quando na igreja, dou show. Labassúria é labassúria. Ei, querido, o desafio não é a gente orar em língua, mas eu e você segurarmos a língua quando muitas vezes temos vontade de amaldiçoar, vontade de falar palavras, né, que não vão edificar. Ei, você é fonte de água doce ou de água salgada? Como tem sido a tua vida de oração? Não é possível que eu e você, através de tantos domingos que fomos ministrados, vamos permanecer do mesmo jeito, andando em si, as mesmas atitudes, as mesmas ações e reações. O 27. E não dei lugar ao diabo. Ajuda-nos, Senhor, a fechar as pequenas brechas. Oramos tanto para que o diabo seja repreendido, mas às vezes eu e você somos os primeiros a abrir as portas. Através de palavras, atitudes. E o Senhor, você está trabalhando contra mim, filho. 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em Cristo. Revista-se do novo homem. Revele o caráter de Deus. Ah, você não sabe o calo do meu pé. Às vezes Deus está permitindo para que você possa ser aprovado. Até quando seremos reprovados? O verdadeiro filho obedece e reconhece a voz de Deus. Amém? E eu quero finalizar falando aqui sobre os resultados. Não dá para falar de todos gerados através de uma vida de oração. E eu quero falar dos resultados na tua vida e na minha vida, amém, queridos? Como eu falei, a oração, ela gera poder em minha vida. A oração, ela ativa o mundo espiritual. A oração, ela liberta. A oração dá livramento. A gente vê a situação de Daniel, são várias referências que temos na Bíblia. Mas não daria. Eu tenho poucos minutos para a gente conseguir mergulhar nisso tudo. Mas aquilo que o Senhor tem bradado ao meu coração é sobre o fruto. É sobre o caráter dele. Porque muitas vezes iremos orar e Deus vai curar para cumprir o propósito. Eu não me admiro mais, queridos, com dom. Eu olho muito para a vida e para o caráter da pessoa. Eu já me decepcionei com muita gente. Performance. Não paga uma conta em dia, vive em mentira, a casa é uma bagunça. Não honra o marido, não cuida dos filhos. Ira, peca.
Não se admire com o dom, porque o dom é para a edificação do corpo de Cristo. Mas olhe para o fruto. Olhe para a esposa, olhe para o marido, olhe para os filhos, olhe para a casa. Olhe para as atitudes, a forma que fala, a forma que anda, a forma que reage. Caráter de Deus, fruto do Espírito Santo, amém? Gálatas 5, 22 ao 25. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma vida de oração eficaz nos fará romper com o governo da carne e revelar uma vida no Espírito. E eu quero citar brevemente, eu não vou conseguir falar sobre todos, mas eu quero me deter agora sobre a alegria. Eu falei que você precisa sorrir, amém? Levantar a cabeça, ó, vê, imagina aqui. Com os ombros, com o meu rosto, com a minha boca. A alegria do Senhor. Ainda que eu esteja passando por adversidades. E quero dizer a você, querido, que não é impossível. É algo real. E que eu vivo muitos dias da minha vida. Porque eu e você precisamos saber em quem nós temos crido. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que honra o posicionamento e a obediência de um filho. Ainda que você esteja chorando por dentro, mas sorria. Porque nele você tem motivos para se alegrar. Isso não é uma frase feita, mas é real. Porque na presença dele, querido, há abundância de vida e plenitude. Como somos plenos nele. Eu entrei um tempo num quadro depressivo. Porque eu já não achava que tinha esperança para a minha vida. E muitas coisas que eu queria eu acessei, mas o vazio permanecia. Mas nele, ainda que não existam motivos naturais, eu consigo me alegrar. Muitas vezes eu choro na presença dele, mas me levanto. Porque eu sei que ele é o meu pai. E que ele tem cuidado de mim. E assim, ele também tem cuidado de você. Então se alegre. Amém? Nele. Então vamos lá. A alegria. A oração nos leva a acessar esse lugar. O crente que ora, querido, nunca será infeliz. Imagine você acessar o Santo dos Santos, a presença dele, te enchendo, te fortalecendo, te colocando de pé. Não tem como você andar cabisbaixo, não tem como você andar mais murmurando, não tem como você andar mais questionando, porque você sabe que ele está trabalhando, está fazendo que tudo, coopere para o seu bem. Então um crente que ora não é infeliz. Não estou dizendo que você não vai ficar triste, sim, porque o próprio Jesus chorou. Mas não andar o tempo todo triste, cabisbaixo, cheio de amargura, tem algo errado. A sua vida de oração não está eficaz. Eu conversava esses dias com uma pessoa, dizia: olha, eu sou plena em Deus, eu sou feliz em Deus, ainda que faltem coisas no natural. E as pessoas do mundo digam: olha, como ela consegue, como ele consegue.
na presença dele, até a tristeza salta de alegria, aleluia. Ei, querido, se você acessa essa presença, a tristeza, ela saltará de alegria, como diz em Jó. Ah, pastora, mas eu estou passando por uma adversidade da minha vida financeira. Ah, pastora, mas eu perdi um ente querido. Ah, pastora, eu fui demitido. Ah, pastora, não importa, é na presença dele. Então, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de intimidade, você é alegre no Senhor. Até quando deixaremos a tristeza contaminar a amargura? Porque a raiz de amargura, ela contamina muitos. Vida de oração eficaz, igreja. Deixa o Senhor te encher. Diz: olha, filho, a minha presença, a minha graça te basta. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É a graça dele, querido, que nos basta. Ainda que passemos por adversidades, amém? Então, um dos resultados de uma vida de oração é a alegria. Sorria. Tenha esperança nele. Traga memória. O que lhe dá esperança, que é a sua palavra. Ei, querido, quando eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, eu falo com Deus, mas Deus fala comigo. E como ele fala comigo? Às vezes nós não teremos o dom de profecia, mas o Espírito Santo falará conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através da sua palavra, amém? E o Espírito de Deus nos fará lembrar de todas as palavras. É você orando ali: Senhor, Pai, eu te amo. E Ele começa a te encher da palavra, do poder dEle. E, querido, você entra às vezes como um gatinho desnutrido, mas você sai como um leão, aleluia. É a glória dele te enchendo, é a glória dele te colocando de pé. Até quando eu e você não tomaremos posse daquilo que é tão poderoso e verdadeiro? É a palavra dele, é o próprio Cristo. Então se relacione com ele. Pare para ouvir a sua voz. Durante muito tempo, às vezes eu orava no átrio: Senhor, faça, e marchava. Eu gosto, na igreja, vocês sabem. E ali falava alto. E é maravilhoso também, porque existem orações de guerra. Mas existe um ambiente que eu e você precisamos acessar, que é esse ambiente de transformação, onde você precisa se derramar. E às vezes pedir: Senhor, está tão seco, meu coração me quebranta, eu quero chorar na tua presença. Onde você precisa parar para ouvir e se permitir ser moldado como vaso e corrigido, se necessário, poldado, para que você venha dar mais frutos, amém? Outro fruto, queridos, é a paz. Isaías 26, do 3 ao 4, vamos meditar nessa passagem. A oração, ela afeta as tuas emoções, a tua alma, querido. Eu estava estudando sobre isso. É comprovado cientificamente. Pessoas que estão passando, às vezes, por um processo, né, de enfermidade. E eu já li um livro sobre isso. Quando se ora, a resposta é mais eficaz. Então, a oração, ela afeta as tuas emoções. Isaías 26, 3, 4. Vamos ver. E não quer dizer, queridos, que a vida de oração me isenta de problemas. Mas muitas vezes Deus vai permitir os problemas, a tribulação, para um propósito. Mas através de uma vida de oração, desfrutaremos de paz e descanso, mesmo em meio à tempestade. Porque Jesus está no barco, glória a Deus, e Ele não perdeu o controle, amém? E eu já vivi, queridos, dias difíceis. A gente estava aqui no culto de mulheres, o último que nós tivemos. E nós tivemos aqui com a visitante de Samanta, Isabela. Muitos oraram, né? Ela perdeu um filho afogado em Garanhuns. E ela nos deu a honra, né, de vir nos visitar, agradecendo as orações da igreja. E aprove o Senhor guardá-lo. Mas, querida, se você vê o brilho no olhar daquela mulher, ela disse: eu não questiono ao Senhor. Existe uma saudade, pastora, mas eu tenho paz.
eu consigo descansar, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, até no sepultamento. Muitas vezes nós não vamos entender a soberania. Ei, querido, é no meio da tempestade que vai vir uma paz, que vai vir um descanso. E muitos vão ficar sem entender, mas é o Senhor em nossas vidas. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, e foi algo súbito, muito próxima dela. Existe uma saudade. Chorei, sim. Mas eu tinha uma paz, eu dizia, eu não sei explicar. Que paz, que força, que não me colocou no lugar de depressão ou de questionamento. Um lugar de descanso, entendendo que o meu Deus, o meu Pai, Ele é soberano para fazer do jeito que Ele quer. E trabalhar da maneira que Ele quer. Vida de oração, vida de intimidade com a palavra. Amém, igreja? Conseguiu colocar Isaías, filho? Travou o computador, foi? Vamos andando. Então, você entende que quem tem vida de oração desfruta da alegria dele, da paz que excede todo entendimento, porque ele guardará em paz os nossos pensamentos, como está em Isaías. Você dizendo, Senhor, está doendo, mas tenha paz, filho. Tenha paz, filho, porque eu estou no controle, eu estou trabalhando, aleluia. Ei, querido, uma vida de oração revelará em mim você mansidão. Quem ora verdadeiramente, no entendimento, no espírito, quem acessa a presença, dificilmente ou raramente responderá a uma afronta. Será que eu e você estamos nesse lugar? Ou você se fere com tudo e você reage? Reprovado ou reprovado estamos sendo. Alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Esses dias o Senhor tem falado comigo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de açúcar e doce. E eu digo, Senhor, eu estou sendo reprovada. Porque eu estou deixando isso me dominar. E eu tenho o teu espírito, ele está sentado no meu espírito. E eu vou me posicionar. Eu comecei a cortar algumas coisas. Queridos, quando nós acessamos a presença de Deus, somos preenchidos por Ele. E não andamos mais segundo a carne, mas no Espírito. Domínio próprio. A minha carne está gritando, eu quero pecar. Em você não consegue. Nós lemos. Se nós não estivermos na videira que é Cristo, não conseguiremos dar bons frutos. Porque a carne é suja, é podre. Mas no Espírito, uma vida encharcada por Ele, você consegue romper qualquer tipo de vício. Você consegue acessar um lugar chamado libertação e cura, em nome de Jesus. Exercer, através do Espírito Santo, domínio próprio. Amém, igreja? Então não fale, não consegui. Não, Senhor, eu não consigo mesmo não. Mas em Ti eu posso todas as coisas. E eu consigo no Senhor. E a minha carne não vai mais me dominar. Pequenas coisas. Eu vou mostrar para ela que quem governa é o Espírito. Porque eu me submeto à Tua vontade. Se eu fosse trazer aqui alguns testemunhos, queridas. E tantas coisas que para muitos é impossível. Mas através de uma sinceridade, dizendo, Senhor, eu não consigo. Eu lembro que um dia o Senhor me marcou. Eu estava tomando um banho. E algo que eu tinha muito prazer na minha carne. Início da minha conversão. E ali eu sabia que desagradava ao Senhor. E eu chorava e eu dizia, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Eu sei que isso te desagrada, mas eu tenho prazer nisso. E eu me lembro que foi um culto de quarta-feira. A igreja muito cheia. E o Senhor falava do altar comigo. Mulher, tenho me agradado da sinceridade do teu coração. Eu vou te provar. Eu sou o teu Deus e o teu Pai. E a partir desta data, você conseguirá romper com tudo aquilo que você diz que não consegue. Porque não será na tua força, mas é na minha força e eu darei o escape. E assim o Senhor fez, querido. Então seja sincero, entre nesse lugar chamado presença, Santo dos Santos, e fale, Pai, isso aqui eu não aceito, eu não quero, eu sei que desagrada, me dá a mão, me ajuda, muda a minha vida para que o teu caráter seja revelado em mim, no nome de Jesus.
com o governo da carne. Se encha do Espírito. A Bíblia diz, não seja cheio, não se encha do vinho onde há contenda e dissensão, mas seja cheio do Espírito. Uma mulher e um homem que prioriza e desfruta de uma vida de relacionamento e intimidade é cheio do Espírito Santo. Revela frutos no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar. Igreja, os frutos de uma vida de oração eficaz, intensa e profunda serão revelados. Uma árvore saudável, ela frutifica. Amém? Uma árvore curada, ela frutifica. E eu quero dizer, queridos, que existe cura de Deus na presença dEle. Amém? Cura interior, cura para a tua mente, cura para as tuas emoções. Fala com Ele, mergulha como Naamã. E muitas vezes nós temos mergulhado na presença de forma superficial. Mergulha uma, mergulha duas, mergulha três, mergulha quatro, mergulha todos os dias. Diz, Pai, isso aqui me fere, isso aqui me incomoda. Eu quero ser curada, eu quero ser uma árvore frutífera. Eu não vou precisar fazer força para revelar o teu fruto. Porque imagine uma árvore, queridos. Ela faz força para frutificar? É espontâneo, é natural. Que a alegria seja espontânea na nossa vida, porque temos uma vida de oração. Que o domínio próprio seja real na nossa vida, porque temos uma vida de oração. Estamos sendo regados, estamos sendo nutridos, estamos sendo podados. Uma árvore curada, ela frutifica. Como você chegou a esse lugar hoje? Como tem sido a nossa vida de oração? Pare de falar dos outros, pare de olhar para os outros. A mudança primeiro começa em você. Depois, através de você, se fala de autoridade e aprovação em Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Seja um jardim regado por Ele.